Fala, Pets Nation! Aqui estamos com Semana Patriots. Toda vez que a gente chega numa marca redonda, eu comemoro, né? Então vamos celebrar. Número 70. 70, 70. E nós vamos tentar nesse final de semana. O episódio, o foco é garantir a vaga no playoff. Sejam todos muito bem-vindos. Valeu pelo clique, valeu pela audiência. Você que está ouvindo, você que está vendo. Conrado Juliette, Kawhi Marim e Caio Morari aqui nestas janelinhas distribuídos para levar para você o quê? Conteúdo quente, fresco, análise, mas principalmente essa edição, você já se acostumou, né, que a gente mudou um pouco a frequência, é prévia de Sunday Night Football. Baltimore Ravens pela frente. E depois de uma derrota que eu não sei, meus amigos aqui, mas ainda não desceu muito, não. Tô tomando antiácido todo dia para ver se passa tal. Agora você tá protegido do frio, né, Kawhi Marim? Porque a sua tremedeira no final do episódio assustou, viu, cara? Tudo bem? Porra, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, Conca, Caio, Pets Nation. Então, cara, hoje sem hipotermia, né? A gente tá aqui no quentinho, de boa, esperando a semana que vai vir. E em relação à derrota, cara, tá sentado um pouco feio comigo também, mas eu acho que vai ter uns jogos legais aí pela frente ainda. E eu digo que os meninos, os moleques, estão aprendendo e trabalhando bastante. Moral do locker room essa semana tava alta, então vamos que vamos. Pô, esse é um bom termômetro. E o Kawhi tá todo dia ali, tá vendo, tá sentindo. Aliás, você tá em Foxborough agora, né? Só que você tá Agora numa não, sala. eu tô em casa. Ah, boa, boa. É, Mas, e, hum, não, eu ia falar mais? depois do episódio a gente conversa. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Caio Morari, então fique aí até o final do episódio que eu vou mostrar o que tem dentro do copo e o Kawhi vai trazer uma grande Até que revelação. enfim, nossa, 6 semanas. É, calma. Caio Morari, e aí, com você, tudo bem? Tudo ótimo, Conca, Kawhi, os ouvintes. Como vocês falaram, né, essa derrota aí, que assim, eu acho que até uma derrota normal, mas do jeito que aconteceu ainda tá difícil, mas agora é outro jogo de playoffs, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse Sunday Night Football. O Patriots ainda, né, entre aspas, não está garantido nos playoffs, mas esses dois jogos, do jogo passado e esse agora, é clima de playoffs. A gente falou no pós-jogo, né, que o sentimento em volta do estádio estava diferente, né? Por conta disso, um jogo, uma decisão, a primeira, entre aspas, decisão do Drake May, e do Vrabel aqui no Patriots. Então, a gente vai ver outra agora, né? Mas eu acho que a divisão ali, né? Com algumas coisinhas acontecendo com os nossos rivais, tá ficando até mais fácil. Tinha aquela música, depende de nós, depende de não, continua dependendo. Aliás, Continua. independentemente do que acontecer domingo, que eu acho que é pauleira, mas eu vi coisas boas, a gente vai falar disso agora. Antes de mais nada, você já conhece, né, todo o procedimento, o ritual? Clica no joinha, tá no YouTube, dá um like aí pra gente, deixa o comentário. Hoje, aquele dia no campo, domingo, não dava pra ficar abrindo o celular toda hora, porque vocês viram, né? Tava muito frio mesmo, tava abaixo de zero. O Kawhi que eu diga. Mas hoje não, como a gente tá protegido, eu quero ler porque tem muitos comentários interessantes, muita coisa legal. Sinto assim um sentimento um pouco dividido da reação e é legal a gente trazer esse termômetro. E também a definição de quem ganhou a nossa competição na semana passada. Avaliamos, colocamos diante de uma banca de júri e daqui a pouco você vai ficar sabendo. Gente, seguinte, domingo, 10h20 pelo horário de Brasília, Sunday Night Football. Esse jogo era para ser da janela da tarde, foi transferido para o Sunday Night porque é muito mais atraente do que Bengals e Dolphins, que já estão eliminados, inclusive. Mas é o seguinte: primeira notícia, primeira informação, caso você ainda não tenha se atinado a este ponto. Existem alguns cenários para o Patriots garantir a vaga. O Patriots matematicamente ainda não clinched. Ele ainda não pegou a vaga. E é o que eu quero trazer aqui para vocês. Ganhou, acabou. Até se empatar o jogo, é muito raro empatar, né? Mas ganhar ou empatar, a vaga está confirmada. Segundo cenário, independente agora do resultado. Se os Colts perderem, ou empatarem. Os Colts vão jogar na segunda, é Monday Night Football, contra o São Francisco 49ers, que precisa da vitória. Aliás, estarei lá em Indianápolis vendo o vovô Philip Rivers jogar. O outro cenário também é uma derrota do Texans, que está vivendo um ótimo momento, ou empate. Então, assim, isso é independente do Patriots ganhar o seu jogo. Ganhou, acabou, não tem discussão. A divisão continua a mesma coisa.
porque depois desse jogo o Patriots sai para jogar contra os Jets, já eliminados há um tempo, e depois recebe o Miami Dolphins, agora eliminados. E qual é a notícia do dia, Caio? Quinn Ewers, titular agora da equipe. Tua no depth chart é o terceiro QB. Zach Wilson passa a Tua, então o time que está eliminado agora vai tentar suas outras opções, porque Tua claramente não é o futuro dos Dolphins. E isso é bom para os Patriots, né? Joga contra um QB calouro que, né, nunca Sim. jogou na NFL. E dá-lhe dinheiro morto, né, para os Dolphins, porque acabaram de dar uma renovação aí Exatamente. para o Tua. Mas esse não é o Semana Dolphins. Ajusta as coisas aí, ô meu caro Kawhi Marin. Seguinte, vamos lá. Derrota para os Bills no último domingo por 31-35, 35-31. Patriots segue na liderança da divisão ainda, né? Tem um jogo à frente ainda em relação aos Bills. 11 vitórias, 3 derrotas. A frase que eu mais vi até agora na semana nas entrevistas é move on. É deixar para trás, é não deixar a coisa acontecer. Antes de entrar propriamente no jogo, do que os Ravens podem apresentar, o que o Patriots tem de problemas e soluções, eu trouxe ainda algum rescaldo do jogo de domingo. E acho que o principal deles, Kawhi, estava vendo aqui, o Patriots ficou com a bola no segundo tempo por 7 minutos. Então, se por um lado no primeiro tempo dominou, no segundo tempo a bola foi pouco. E aí o Vrabel, por isso que ele fala do tal do complementary football, né? Mas a defesa não parou, mas o ataque não segurou. Mas o special teams, os retornos hoje não foi legal. É tudo uma coisa que vai juntando com a outra, né, Kawhi? Cara, como a gente falou a semana passada, eu acho que o jogo é ganhado em detalhes, né? Coisas pequenas assim, consistência. E você não se ganha um jogo no primeiro tempo ou só no segundo, você tem que jogar os 60 minutos, a partida inteira. E como a gente falou semana passada, eu vejo como isso ser, como que fala, tipo, questão de um time ainda jovem, um time que se entrosou nessa temporada, mas um time que não tem tanta experiência juntos como a gente vê o Bills ou o Josh Allen, que já passou por posições assim ah, em jogos como esse no final da temporada, sabe? Então, eu acho que esse jogo foi um dos jogos que a gente teve alguns momentos de bad football, né? É a questão que o Mike Vrabel fala para a gente tomar proveito do bad football. Teve vários instantes onde, além da arbitragem, os Patriots acabaram causando bad football, né? Então, acho que veio daí que veio a derrota. Mas, quem você falou, o jogo é ganhado no jogo inteiro, não é só a primeira É. metade ou segunda metade. O nosso Nação Patriots da semana fala um pouco disso também, né? Da necessidade do todo, dos 60 minutos e tudo mais. Nos Caio, detalhes também. nos detalhes, exato. Caio, eu tava pensando num negócio aqui. A gente vai jogar, o Patriots vai jogar contra Lamar Jackson, né? Baita de um quarterback. Não é a melhor temporada do Lamar Jackson. E já já você aprofunda o Ravens, mas assim, e esse não é o Semana Bills. Porém, cara, se o Josh Allen esse ano não levar o Super Bowl, ele não tem mais Mahomes. Ele não tem mais Mahomes na conferência. Que acabou sendo a criptonita dele, né? O antídoto. Ele não tem Joe Burrow pela frente. Ele tem Drake May, mas que é um segundo anista, e ele tem o Lamar. MVP já, tal, mas que não tá no E o Bo momento. Nix, no momento. Pois é, cara. Pois é. Fala pra mim então. É isso mesmo? Eu era o cara que falava, eu não sei se eu acredito no Bo Nix, mas não dá pra gente lutar contra os fatos. O cara joga muito bem, principalmente no final do jogo, né? Eu também não. Esse último jogo dele que ele fez agora contra o Green Bay Packers, ele fez um jogo excepcional. No geral, até aqui, né, comparando segundanistas na NFC, o Drake May tem números melhores até aqui, mas é impressionante, né? Mas foi o que você falou. O melhor QB da AFC hoje é o Josh Allen. Eu acho que a conferência passa por ele nesse momento, né? Sem Mahomes. Então é claro que ele é o cara. Eu fico muito curioso porque eu já tenho meio que o Patriots, na minha opinião, garantindo essa vaga nos playoffs e ganhando a divisão. Claro que Pela tem divisão. 3 jogos pela frente, mas ficaria muito. Eu gostaria muito de ver
esse terceiro jogo, essa revanche, Drake May e Josh Allen, porque, é Mas pode claro, acontecer, pode pode muito acontecer. acontecer. E Muito acontecer. eu gostaria muito de ver isso, né? Uma vitória para cada lado, e porque hoje passa por Josh Allen. Ele é o cara. Então, assim, esse eu acho que é o ano dos Bills. Mas aí você tem esses outros times, o segundo ano aí, o Bo Nix, né, com Denver, os próprios Patriots com o Drake May, e eu acho que é algo interessante. Mas como você falou, hoje ele é o cara. E a janela dos Bills está meio que parece que chegando no final com outros caras aparecendo, com outros times aparecendo. Então eu acho que esse seria o ano. E foi um time que deu a vida nesse jogo, fora de casa, porque precisava ganhar isso, defender, né, os últimos 5 anos, defendendo a divisão. Até de uma forma fácil, mas parece que agora chegou alguém aí para competir. Então, foi um time que deu a vida, e a gente vai ver outro time agora dando a vida, que é o Ravens contra o Patriots. Chegou nesse momento. Então, é muito interessante de ver isso, mas é claro que o Josh Allen é o cara da conferência no momento. Agora, teve um cara no nosso grupo, Kawhi, que escreveu assim, eu não vou falar quem foi, mas ele escreveu Vamos assim, ó, se não ganhar de Jets e Dolphins, não merece mesmo, não merece a divisão. Porque o cenário é esse. É ganhar de Jets e Dolphins eliminados do jeito que foi. Só não tire da conta, e semana que vem a gente vai falar disso. Esses dois times vão jogar com sangue nos olhos. Porque eles odeiam o Patriots. E eles têm que odiar o Patriots. Aliás, é bom ser odiado. Quando todo mundo tem solidariedade com o seu time tá com problema. Tem outro amigo também, que eu não vou falar o nome, que o time dele é vazamento, não sei o que o cara é monjal, sei lá o que. Você já nem tira mais sarro em solidariedade ao time dele. E o nosso Então, outro Kawhi. amigo que teve que fazer exercício porque o Patriots perdeu? Vocês estão O ligados golinho, o golinho, É. golinho. Aliás, eu acho que eu tirei sem querer da edição do último domingo a parte que eu pedia desculpas pra ele, pro Rafael Bellatini e pro Lucas Marques, que foram caras que eu mandei mensagem no primeiro tempo, ó, já era, é nosso, tal, e aí tomou a virada, eu falei, desculpa, eu ziquei. O Golinho fez sei lá, uma promessa, sei lá o que ele fez, que toda vez que o Patriots fosse perder, é legal que eu tô olhando pra minha luz como se fosse a câmera tá aqui, desculpa. Ele, ele falou que toda vez que o Patriots perdesse, ele ia fazer exercício, só que ele não fazia exercício desde a semana 3. Ou seja, É isso atrofiou mesmo. tudo, cara, foi demais É. isso. Mas em questão, tipo, o jogo do Jets, cara, esse último do Dolphins, eu acho que tem que ganhar também. A gente tem que ir com essa mentalidade. Eu acho que a gente é competitivo o suficiente, até depois da performance que a gente teve contra Buffalo. Tudo bem, perdeu, mas o primeiro tempo, se a gente conseguir replicar isso, eu acho que questão de ganhar é fácil. Mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que é em campo. Você nunca tá garantido ali. Um time como o Jets pode vir e ganhar do nada, como a gente ganhou do Bills no começo do ano. Então, pra mim, eu sempre espero, independente dos números da Sim. estatística ali, tem que esperar até o dia do jogo, né? Esse é meu palpite. Eu acho que os caras vão vir com Tem sangue vários nos fatores olhos. também. Eu É. acho que essa rivalidade vai pesar também. E Eu acho Ravens que sempre sim, foi um mas jogo difícil contra o Patriots, é que nem o Dolphins. sim, Sempre mas atrapalha. assim, o peso desses jogos pros Patriots vai ser muito maior. Eu acho que é aí que tem essa diferença, né? Claro, Claro, claro. Sim. isso pode, né? Isso pensando bem aqui, isso pode ser algo que acaba atrapalhando, né? A pressão, o peso de precisar ganhar um time, Mas né, aí que está em construção. eu acho, eu concordo, mas aí eu acho que é o tal do foco laser focus. Sim. Aí não interessa, você tem que atropelar. Lembra antes do Giants? O Giants está eliminado, você tem que ganhar um jogo. Você tem que ganhar um Legal. jogo, ponto, tem que ganhar. É. E não é menosprezo, é simplesmente pelo teu momento. Agora, não é o mesmo sentimento para domingo. Domingo é um time desesperado, Sim. e isso pode ser bom, certo? Uma divisão que ainda está em aberto, os Steelers estão na frente na divisão na AFC Norte, né, onde está o Baltimore Ravens, mas é um time que não tem jogado bem, que tem apresentado seus problemas. Para a gente entrar no jogo, estou aqui com o report do último treinamento, estamos gravando isso na quarta noite. É preocupante, é preocupante. A gente está aqui sempre para trazer a boa, o lado bom, mas é que tem um fato preocupante. Carlton Davis não treinou, Christian Ellis não treinou, Marcus Jones não treinou, Harold Landry não treinou e Robert Spillane não treinou. O Robert Spillane, domingo a gente não falou disso. Ele foi questionável ao longo da semana. Domingo ele estava ativado, ele estava no campo, aqueceu e não jogou. Disse o Vrabel,
Se fosse uma situação emergencial, ele poderia ter jogado. Só que nesta semana ele está usando uma bota ortopédica. É um problema no tornozelo. Tornozelo, pensa aqui num linebacker que sai, que faz uma. Cara, é tudo. Sim. Essencial. Então, assim, são muitos problemas na defesa. Tenho aqui na lista que o Christian Barmore não também ele teve uma participação limitada, mas não é relacionado à lesão. Aí a gente não vai saber exatamente o que é. Mas eu não gosto disso aqui, Caio, Kawhi. Eu também não gosto. Lembrando que quarta-feira, geralmente, veteranos têm meio que um dia de rest. A gente tem que ver, né, quinta e sexta, como é que vai ser os reportes dos treinos. Mas é preocupante sim, né? O Spillane fez muita falta nesse jogo agora contra os Bills, junto também com o Milton Williams, que a gente já falou, que tá no IR. Só volta semana 17. Mas é esse momento da temporada que é o mais importante para os Patriots e os caras importantes aí, defensivamente, principalmente, lesionados, né? O Carlton Davis se lesionou no jogo contra os Bills, voltou, é capaz de ter uma semana limitada. É um cara que, embora em certos momentos erra tackles, às vezes ele não faz o melhor jogo, é importante para essa defesa, Claro. porque o Patriots não tem aquele elenco recheado de jogadores, se alguém lesiona, tem outro. Não, tem vários caras que jogam com raça, mas às vezes o talento não tá ali, né? Por ser um time tão jovem. Mas é preocupante principalmente na reta final da temporada. E sem dizer também que alguém como o Marcus Jones sempre traz aquele fator X também para os jogos, né? Então, tem um cara que. Você falou que ele não tá treinando, né, Conca? Foi um dos nomes? Não, ele não treinou hoje, o problema é no joelho. É. Problema no joelho. Então, eu acho que no Special Teams e até na defesa também ele traz aquele fator a mais, né? Christian Ellis é illness, então pode ser uma gripe, pode ser um mal-estar, então menos mal. Até domingo o cara se recupera e ele foi muito bem no jogo, ele foi talvez o cara da defesa, né? Do E outro Patriots. jogador com gripe é o Lamar Jackson que treinou na quarta, com gripe. Mas Mas aí eu acho que joga. Aí ele joga. joga. Aí joga. Kyle Van Noy, ex-jogador do Patriots, muito querido pela torcida. Uhum. Também não treinou hoje, mas esse é um cara. Você viu, acho que foi um pick six, né? Não, foi um touchdown que ele passa para trás, Sim, sim. ele saca. Eu gosto do Van Noy, sempre gostei dele. Sempre Foi gostei. inteligente ali, porque ele não tem a É. velocidade para Tem uma chegar na outra, endzone. exato, e aí ele vê o camarada Uhum. dele passando. Uma frase aqui do Vrabel que eu separei sobre as faltas, a gente falou disso, foram 7 flags do Patriots contra 2 de Buffalo. Ele disse: olha, a gente já ouviu as explicações, falando dos jogadores, mas a gente não pode aceitar desculpas. A gente tem que assumir, ter a humildade de saber que precisa melhorar. Mas aqui a última parte da frase é que eu mais gostei. Eu espero que eles não fiquem andando aqui around com a cabeça baixa. E é o que tá todo mundo querendo saber. Como o Patriots vai reagir diante da derrota, porque se foi doída para Pets Nation, tenha certeza que esses caras, a gente já viu vários tipos de grupo que não tá nem aí. Perdeu. Vou dar aqui um depoimento. Tava no Monday Night Football. Para mim, os caras do Dolphins não estavam nem aí. Estavam nem aí. Né? Aí você pode justificar, tal, mas de novo, isso aqui não é o Semana Dolphins. Esse time sente. Sente quando ganha e sente quando perde. Só que fazia muito tempo, mais de 80 dias que não perdia. Então, eu acho que a chave para mim tá no humor do vestiário nesses dias. Se vai ser sangue nos olhos, se vai ser tipo, calma, nós vamos resolver, eu confio nisso. Eu acho que é isso que nós vamos identificar domingo. Vocês concordam? Agora em diante, eu acho que é a parte essencial da mentalidade que o Vrabel quis, né, colocar nesse time, né? Será que tem isso? Eu até falei no jogo contra o Buffalo Bills, na prévia do jogo contra o Buffalo Bills, falei assim, se o Patriots ganha esse jogo, mostra que está preparado para os playoffs, né? Mas agora perde o jogo, beleza. Mas a reação dessa derrota também é muito importante. Eu vi o Stefan Diggs que falou assim, talvez a gente precisava dessa derrota. Muito tempo ganhando, né? Talvez você precisa É, da derrota e eu acho que você também aprende bastante na derrota, né? Por exemplo, as chamadas do segundo tempo, eu falei isso no pós-jogo. O time correu só uma é, vez, uma é. tentativa de corrida no terceiro quarto, né? São coisinhas pequenas defensivamente também, chamadas, o foco. É daqui em diante que você pega isso e você leva adiante e se aprende com isso. Mas você É. falou que viu um vestiário melhor.
Kawhi? Vi, com certeza, cara. Eu acho que a questão do time que a gente vem vendo muito dentro de campo e fora de campo, nos vestiários durante a semana, é a questão da união. Tipo, você vê que os caras estão jogando um pro outro e eu lembro do ano passado, várias vezes, tudo bem que os caras perderam, tipo, a temporada inteira. Mas você entrava lá e, cara, dava uma sensação meio de caos, assim, meio, sabe, não tem aquela jogador por jogador. Eu Agora lembro. você entra Eu no. fui com você. Fui com você duas Então, vezes. Nem era parecia que uma. tava com 3 vitórias. Concordo. É, eu acho que os caras não tinham essa mesma. Acho não tinha essa mesma confiança no treinador. Não falando mal do Gerard Mayo, mas não tava lá. Então eu acho que, tipo, essa questão do Vrabel trazer isso, questão de, tipo, não vou deixar vocês ficar aqui andando de cabeça para baixo, fala muito da mentalidade dele e do preparo que vai semana a semana, né? E muito além disso, é aquela mentalidade que a gente viu da dinastia. Tudo bem que não é a mesma coisa, mas tem essa garra ainda. Tipo, do que eu vi ali, eu senti que os caras estão É, preparados. Tipo, foco e pra frente. eu também tenho essa impressão. E, Mas eu. tipo, ah, Fala. não, é falar, não se abala. Tipo, até, ok, perdeu, mas em nenhum momento eu senti, assim, que o time tava completamente se abalado, que nem no ano passado, onde, cara, perdia e fazia coisa feia, ridícula, sabe? É. É, E não tem Lembra nada as perdido faltas? ainda, né? Tem Lembra as ainda. não, faltas? não, exato, ainda tá primeiro na divisão. É. E é que pode parecer discurso derrotista. E eu não quero. Porque eu tenho uma impressão boa para domingo. Eu tenho um. Mas se perder no domingo também, não pode ficar terra arrasada, porque tem que ganhar de Jets e Dolphins. Ponto. E por que é só ganhar? Porque chegou nessa situação, fez 11 vitórias. Ninguém tá dando esses jogos pro Patriots, né? Mas eu acho que é cedo para falar isso, porque você vai parecer que já tô preparando tudo. Vai ter desespero do outro lado. É um time que tá desesperado. Você pode aproveitar isso de algum jeito, né? E eu falei isso na prévia. Se o Patriots perder pro Bills, eu acho que não é o time de Super Bowl. Eu vou falar agora, se perder 2 seguidos e um pro Ravens, que é outro jogo de playoffs, eu acho que não é um time de playoffs. Eu vou ser bem sincero. Pode até ganhar a divisão, mas eu acho que perde no primeiro round, dependendo Sim, Eu tô sendo bem pé no chão, sincero, sim. dependendo do adversário. Porque os 2 jogos mais importantes da temporada até aqui, né, o primeiro perdeu. Agora tem que ver contra os Ravens, que é um time de muita qualidade. Eu queria olhar aqui. Eu vou te falar, hoje eu temo o Texans, Sim. temo, A melhor né? defesa da liga, na minha opinião. Exato. Mas assim, um Jacksonville Jaguars que tá bem, eu não temeria. É difícil, isso tudo é difícil, né? É. Eu Então, por isso que eu falei, depende do adversário, que eu acho que o Patriots ganha do Jaguars da vida. eu tava vendo aqui onde que tá hoje o. Mas tudo bem, não é o caso. Vamos entrar no jogo? Vamos entrar no jogo? A partir de agora, vamos falar de Baltimore, vamos falar do que está acontecendo. Já falei aqui das lesões. Vamos dizer o seguinte: domingo, primeira coisa, o Patriots entra em campo como o único time invicto como visitante. Isso aqui é uma marca muito importante. Muito importante. São 7 vitórias. Porém, neste momento, no spread, nas odds, o Patriots é azarão. Baltimore é favorito por 3. Eu acho exagero. Eu acho exagero. Por 3. Vai pegar o último jogo. Cara, tava conversando com o Rafael Bellatini, ele transmitiu esse jogo pelo DAZN. O Bengals já tinha largado, já largou, o Burrow já largou, tal. E ele viu problemas ali no Baltimore, tá? Mas tudo bem. Começar com uma estatística que o Caio trouxe aí há pouco. O Patriots correu para 246 jardas nesse último domingo. Foi o maior número de jardas terrestres em um jogo para o Patriots. 4 touchdowns, os 4 do jogo foram correndo com a bola. 2 do Trevion Henderson e 2 do próprio Drake May. Passa por aí? Passa por aí o caminho? Eu acho que sim. O Ravens tem um time que gera muito pouca pressão, né? Desde da lesão do Medwick, é um time que gera pouco pressão, então é capaz de ser, né? Joga com 3 safeties. A gente viu que Stevenson e Henderson, essa dupla vem dando muito certo, principalmente para o Henderson, que é menos toques, mas às vezes, né, ele tem a Incrível. É qualidade incrível. de fazer o que ele Incrível. faz. E essa dupla até aqui, os dois juntos,
vem dando certo, tô gostando muito. E aí, usando o Drake May também como corredor. Eu acho que passa por aí sim. Ofensivamente, o time tem que aproveitar mais disso, ainda mais nessa época, né? O Conca já falou várias vezes, nesse momento, no frio, você tem que aproveitar do jogo corrido, porque eu tenho certeza que do outro lado, onde tem Derrick Henry e Lamar Jackson, eles também vão aproveitar bastante, né? Aliás, eles têm a maior média de jardas terrestres até aqui, são 5 jardas por tentativa o time do Ravens, é um time que usa bastante isso, né? Quando você tem esses dois jogadores, você tem que fazer isso. E é claro, né? É um time que gera pouca pressão, eles jogam com 3 safeties, então talvez vai dificultar um pouco a bola longa do Drake May, mas ele tem que ser mais preciso nos passes. Ele não foi tão preciso contra o Buffalo Bills, não sei se for por causa da neve, o Vrabel até foi perguntado sobre isso, ele falou que não, é claro que ele vai falar que não, mas eu acho que afetou um pouquinho o jogo dele, né? Vai ser outro jogo frio, não sei como é que vai estar o clima Não, lá no então, Baltimore. não, acabei de ver aqui, a previsão para domingo é máxima de 52 e mínima de 25 Fahrenheit. Então. Normal. Máxima de 52. Mas é noite, 52, o jogo 52, com 20 é frio. 30. Mas é máxima de 15 Celsius, não é tão frio, não, é frio, mas não Mas vai à estar noite, frio 8 horas da noite. à Não, mas noite. Não, mas é o que eu tava falando para vocês, o frio que nós passamos no campo do Gillette Stadium, em número, em temperatura, estava menos frio do que estava em Pittsburgh no dia seguinte. Eu estava lá no Monday Night Football. E eu passei muito mais frio aqui no Gillette Stadium do que em Pittsburgh. Então eu acho que. Enfim, eu acho que não vai ser fator. sim, Não acho que vai ser sim. fator. Então, mas ele precisa ser mais preciso no jogo aéreo. Eu acho que se o Patriots conseguir fazer isso, se tiver com a vantagem, pelo amor de Deus, Josh McDaniels, corre com a bola, usa os seus caras, gasta tempo, né? Tem que ter o tempo de posse maior do que os dos Ravens. É praticamente isso ofensivamente. Já defensivamente, eu falei um pouquinho do jogo corrido, mas os Ravens é o time que tem pior proveito no red zone até aqui. Né? O time que tem pior proveito na red zone contra a pior defesa de red zone. Uma das piores, né? Que é a do Patriots. Então ali o Patriots tentar ser um pouquinho melhor do que os Ravens defensivamente e fazer os stops, porque é a mesma coisa. Se deixar o Lamar Jackson, vai fazer a mesma coisa que o Josh Allen. Não pode dar brecha, não pode cometer erros. E ele corre também. Bastante. Até mais do que o Josh Allen, às vezes. Eu estou olhando aqui exatamente no último domingo. Lamar Jackson, Derrick Henry e Keaton Mitchell, eles tiveram combinados uma média de mais de 9 jardas por corrida. Então. Isso é curioso, né? E depois da lesão do Milton Williams, você lembra que a primeira metade da temporada era a melhor defesa contra a corrida? Depois da lesão do Milton Williams, depois o Tonga machucou, algumas lesões defensivas. Hoje o Patriots é uma das piores em parar a corrida, né? Isso tem sido também um problema, a gente viu contra o Buffalo Bills também. Então, é um fator, né? Um dos melhores times correndo com a bola contra uma defesa que está tendo dificuldades em parar. Ao mesmo tempo, eu estava lendo também a análise do jogo que o que tem causado problemas é a proteção ao quarterback. O Lamar Jackson foi sacado 4 vezes, enquanto teve uma tentativa de apenas 12 passes. Ou seja, os caras largaram mesmo o jogo aéreo, né, e foram para correr com a bola. Só que aí quando eu vejo Spillane, Harold Landry, que são os caras que podem incomodar machucados, né? Mas é um ponto de preocupação aqui. Porque na teoria, para parar o Ravens, você precisa parar o jogo corrido. Agora, esse é o difícil, né? Parar o jogo corrido. Porque se você manter, né, fazer um container, a mesma coisa com o Josh Allen, no pocket, eu acho que o Lamar Jackson ele tem muito menos talento com o braço do que o Josh Allen, por exemplo, para criar jogadas. Então, eu acho que esse seria, né, o mundo perfeito, é parar o jogo corrido, conter o Lamar Jackson e tentar forçar um erro. E corridas longas, ó, de 40 jogadas ofensivas, 8 delas foram para mais de 20 jardas. Só uma doideira. Mas um fator que sempre machuca o Patriots, os tight ends, não foram bem no domingo, principalmente o Mark Andrews, 2 passes só. Bom tight end.
veteranaço e tal. Isaiah Likely, é esse que é daqui da região, ô Caio? Estudei com ele na Ever High School. Ó. É daqui. Ever High School é aquela que a gente passa na frente, tá assim, casa dos campeões do Super Bowl? Sim, Gigantesca. sim. É um dos powerhouses aqui de Massachusetts. Vários. Como é que fala? Oh my goodness. Principal. Como é que fala principal em. O Diretor. diretor. Então, o vice-diretor da escola tinha jogado na NFL, todos os coordenadores, pessoal de passagem pela NFL. Então, é uma escola que tem muita história aqui na região, de jogadores que vão para a NFL. Então, e eu decidi jogar futebol, né? Mas É isso que eu ia falar, e você foi pro Jogou soccer. em Everett. futebol. Eu joguei futebol em Everett, mas não futebol Porra. americano, né? Futebol mesmo. Sim. Errou feio. Errei. Ai. Bom, é isso aqui. Deixa eu ver mais alguma coisa. A sequência do Baltimore é muito difícil, por isso que eu falo que é um time em desespero, porque além do Patriots, depois eles vão viajar para pegar o Green Bay Packers, né? E o Wisconsin, e depois terminam contra Pittsburgh, que dependendo pode ser o jogo que vai definir a divisão, né? Tem Sim. chance até de ser jogo de prime time lá na semana 18. Ficaremos de olho. O Patriots trouxe um jogador, já assinou um jogador para cima. E aqui é mais um sinal de que há problemas com os linebackers machucados. Chad Muma, 26 anos, estava no practice squad dos Colts. Ele foi assinado para cima. O Patriots agora assinou um outro cara para o practice squad, mas ele já inclusive treinou hoje com o time, hoje quarta-feira. Ele tem 55 jogos de NFL. E eu vi o Vrabel explicando hoje, antes do treino, dizendo que a experiência dele é o que pesou nessa escolha, e também porque é um cara que sabe jogar para special teams. E a gente teve problema com o special teams na cobertura de retornos, né? Vocês falaram disso, né, no Sim. último domingo. Sim. Certo. Eu tenho os números aqui do Ray Davis. Acho que ele teve mais de 160 jardas no retorno, sendo uma de 56, né? Que foi aquela que praticamente deixou o Buffalo Bills quase na red zone. Tem que melhorar esse aspecto defensivamente, não pode dar brechas nos special teams. Agora teve um cara nos comentários que xingou a gente, xingou não, mas falou que a gente é clubista. O nome do programa é Semana Isso. Patriots. O nome do programa é Semana Patriots, não é Semana NFL, mas tudo bem, tá tudo certo. A gente tenta não ser tanto clubista assim. Mas a gente falou das chamadas estranhas. Eu vi uma outra análise do comentarista de arbitragem da Fox do lance da interceptação do Marcus Jones. E ele acha, assim como o Guilherme Cohen da ESPN Brasil, ele acha que foi interceptação, mas foi pass interference da defesa. Então essa aqui não mudaria nada. Mas a do Carlton Davis, muito estranha aquela marcação. Eu achei muito Só pouco que contato. vocês viram o pass interference no Mac Hollins? Sim, na interceptação, né? A interceptação do Drake May. Cara, é muito pass interference. Mas não É. foi pouco, hein? Mas tá sendo clubista, viu, Cavalho? E o Bills é um É. dos times que mais são chamados por holding. E nesse jogo, todos os holdings, eles o chamaram. Foram feitos. Mas somos clubistas. São os clubistas. Mas não é por isso que perdeu. Isso o Vrabel falou. Toma, comment section. Zoeira. Não, nós vamos chegar lá. Mas o Vrabel falou isso, né? Não foi por isso que perdeu, tal, não sei o quê. Essa Beleza. questão não é falar, o Vrabel tem essa questão de accountability, que eu acho muito bom. Um treinador e Porque também não dá, né? Agora você tem um segundo jogo com chamadas estranhas, aí você começa a reclamar mais, né? Aí você... Quem não chora não mama. Vamos lá então para a sessão de comentários. Na última semana não deu para fazer no último domingo, mas tem muita coisa legal aqui que eu acho que serve como um termômetro do que está acontecendo, e a gente vai fechar o programa com o resultado das nossas picks e faremos as picks para este domingo. Se preparem aí. Antônio Oliveira, derrota dolorida, mas teremos a oportunidade de ver como esse time irá reagir. E ele falou que ficou feliz sabendo que o Patriots investe forte no Brasil. A gente teve a participação da Lara. Bacana, Antônio. Fábio Assunção, derrota triste, mas serve de aprendizado. Domingo é o jogo da vida. George, não vou mentir, essa derrota estava no radar, mas a forma como ocorreu foi dolorido demais. Não podemos ter essas oscilações tão grandes. Assina embaixo, Jorge.
Carlos, fiquei pé pra caramba. Eu consegui, acho que, tirar o Kawhi falando P do palavrão. Kawhi. Putz, Fiquei me pé pra empolguei, gente. caramba em perder depois de 21-0, mas na real perdemos quando poderíamos perder. Eu lembrei de uma coisa, de um tema que eu não coloquei no roteiro. Já volto pra galera. Isso é importante. Eu vi uma discussão aqui, local, porque alguém falou isso. Eu não sei se foi um analista, ou se foi o Rabel, ou se foi. Que a forma como o Bills neutralizou o Drake May no segundo tempo, que teria deixado uma marca. Se vocês quiserem parar o Drake May, é assim. Vocês ficaram com essa impressão? O Bills usou bastante disguise coverage. Eu acho que o Drake May ficou meio um pouquinho perdido, às vezes, na leitura da defesa, porque eles usaram e foram muito bem nisso. Eu não sei se foi somente isso ou se também foi o pouco tempo de posse que o Patriots 7 teve. minutos. 7 minutos. Então, é Perfeito. claro, isso também tem muito a ver com o Patriots não conseguia continuar as jogadas e tudo mais. Mas eu acho que foi um pouquinho mais as chamadas do Josh McDaniels. Esse foi um dos jogos que o Patriots usou muito pouco play action, principalmente no segundo tempo. E o Patriots é um time que usa muito play action. Então, eu não sei se o disguise coverages que o Bills fez meio que, né, Abalou. dificultou, não, Sim. não só o Drake May, mas o Josh McDaniels, mas parece que foi isso. Assim, se esse é o blueprint para parar o Drake May, a gente vai ver daqui em diante os times usarem isso. E se o Drake May, do nada, né, começar a jogar muito mal, então é isso. Ficaremos de olho. O João tá dizendo assim, é uma derrota para criar casca na hora que podia, e coloca entre aspas. Nos dará o aprendizado necessário para uma guerra de playoffs. Foi jogo de playoff. Pra gente foi jogo de playoff. Foi. Ali no campo, esse era o sentimento, tá? E assim como o Caio, eu acho que esse domingo também vai ser. Principalmente pelo desespero, né, Kawhi? Sim, um ponto legal para trazer em relação a isso, Conca, que eu fiquei sabendo ontem, na verdade. Ontem foi o jogo mais lotado do Gillette Stadium. No domingo. No domingo. Desculpa, no domingo. Desde 2019, se eu não me engano. Então, você ter essa sensação também que, cara, não só a gente, os jogadores, mas a torcida do New England estava ali como playoff mesmo. Isso é legal. E muito torcedor do Bills também, né? Mais de Os 70 mil caras pessoas, alguma coisa assim. não, e os caras são. Os caras são feras disso aí também. Vamos lá, seguir aqui com os comentários. Nicolas, seguimos. Abimael Henrique, muito massa esse podcast, no Brabo. calor do jogo. Calor, ele coloca entre aspas. Iago Matheus, os times especiais não foram bem nos retornos. Falamos isso aqui, tem razão. Ivan, que tremedeira é essa, Kawhi? Aí, ó, eu tô tremedeira, cara. Eu fiquei assustado vendo no vídeo, tá? Eu não tinha reparado você do meu lado ali, não. Não, Temos que. O Rubens Barbosa, temos que saber que o trabalho ainda será longo, não podemos esquecer disso. Lucas Alvim, o time do segundo tempo parecia o time do Bad Jones. Mac Jones. Pedro Moura, há muito trabalho a ser feito, a inconsistência preocupa, mas como é primeiro ano, ok. O Fliuk, Patriots Brasil tentando sobreviver ao frio. Quase. Dera, Go Pats, Gilberto Ribeiro. Essa derrota serve para colocar o time de volta aos trilhos. Eu não entendi por que desistiram do jogo terrestre. O Caio também não entendeu. A gente tá com Até você, agora eu Gilberto. tô tentando O Fábio entender. pergunta quando voltam Williams e Campbell. O Milton Williams é semana 17 e o Campbell é semana 18, Exato. certo? Eles Uhum. estão liberados para voltar, né? Aí depende da Não recuperação. quer dizer, né, que vão. Vamos voltar. William, a derrota bateu forte, eu não confio no time. Rômulo Pontes, tem contato sim, vocês estão sendo clubistas. Semana Patriots no ar. Semana Patriots. Mas eu tento não ser tão clubista assim. Contanto que ele continue comentando, engajando por mim. Exato. Eu mandei esse mesmo lance pro Geekcoin e ele não achou. Pass interference. O mesmo coin que falou que o do Marcus Jones, para ele, seria pass interference do Marcus Jones, ou seja, não mudaria nada. Tô dizendo que eu tô usando alguém neutro. Me ajuda nisso aqui? Ele falou isso aqui. Mas tamo junto, Rômulo. Opiniões diferentes agregam. Uma noite em que todos concordam é uma noite perdida, já diria meu amigo
Everton Zanella. Senhores, é o seguinte, falando em discordância, eu submeti as questões de vocês, os argumentos de vocês, à nossa banca julgadora. A gente tem uma banca de consultoria e... Como é que fala quando você contrata para uma empresa? Auditoria. Auditoria. O Caio, na semana passada, escolheu o Gonzo. Eu perdi completamente. Eu tinha escolhido o Chaser. O Caio escolheu o Gonzo e o Kawhi escolheu o Dix. Ambos não tiveram jogos de destaque. A única coisa que aconteceu entre eles foi que foram pouco alvos para o Gonzo, o que significa que ele estava marcando bem, teoricamente. E a alegação do Kawhi é que o Diggs, quando precisou, acho que foram 2 recepções ou 3, recebeu. Terceira rodada, terceiro down. Então eu falei, olha, eu não sei mais como votar, a Pets Nation não está me ajudando, eu submeti a essa banca examinadora e a gente tinha 2 opções, ninguém ganhou e vamos para frente. Mas se a gente fizesse ninguém ganhou, na contagem dos votos lá no final, não ia bater com 17 jogos. Porque o meu objetivo é que a gente some o placar final e chegue a 17. Então a banca julgadora me mandou aqui um resultado, uma opinião, uma avaliação, uma auditoria independente, dizendo que Caio e Kawhi ganharam cada um meio ponto. Vocês De novo? Mais uma vez. Mas pelo menos agora não estamos com... Eu aprecio. Exatamente, arredondou. Então, neste exato momento, Caio tem 6 pontos, Conca tem 4 pontos e Kawhi empata também com 4 pontos. Beleza. Tranquilo. Vambora. Eu ia falar assim, primeiro, quero ver Dá pra perceber que o Kawhi não gosta de perder. Não, tudo bem, eu sou competitivo. A gente tá até agora. Sou competitivo, mas não levo no pessoal. Mas eu ia falar assim. Eu quero ver essa banca. A banca aí, já jogou, ela é registrada? Onde que ela é registrada? É uma auditoria independente, meus de onde tá vindo? Isso é uma auditoria independente. Eu tenho as minhas fontes. Essa banca tá muito vaga aí. Eu me preparo para toda semana, eu tenho as minhas... Então tá aqui, agora vamos lá. Ó, fala. Eu também passei essa mesma dúvida para minha banca. E brincadeira, banca não, eu tive uma conversa com a turma do Patriots Espanhol. E o Cal, que é o host... mas ele é seu parceiro, é claro que ele vai... Não, você nem tá escutando, velho. Ele falou que foi o Gonzo. Tá vendo? Então, mas falando, tipo, por mim, se vai quiser, meio, vai meio pra cada. Vai meio isso aqui foi submetido, meio ponto para cada um, tá todo mundo feliz. Agora, chegamos à semana 16, às 10h20 da noite, transmissão do Sport TV 2, teremos New England Patriots visitando o Baltimore Ravens. Sunday Night Football, mais um prime time. Eu tô imaginando que no ano que vem vai ter tanto prime time, cara, porque o Patriots tá engajando. Quem será o destaque do... prime time no Brasil. Desculpa cortar. Eu vou deixar, não tenho nada... Só deixa no ar, deixa Como aí, diria Leonardo, não tenho nada para dizer, só o silêncio irá falar por mim. Isso é um clássico da música sertaneja. Caio, quem será o destaque do New England Patriots na semana 16 contra o Baltimore Ravens? Que bom que eu começo os votos, né? Porque depois de um jogo desse não tem como não votar no TreVeyon Henderson. Eu vou nele, eu vou no TreVeyon Henderson. Kawhi Marin, quem será o destaque do New England Patriots nesse domingo? Ai, velho, sei lá. Pop Doug, não, zoeira. Aliás, cara, que jogo discreto, hein, do Pop, hein? Muito discreto, sim, hein? Muito. Esses últimos 2 ou 3 ele tá sendo bem discreto. Mas, cara, eu vou na mesma linha de raciocínio do Caio e escolher um novato. Eu acho que o Kyle Williams vem performando bem esses últimos jogos. E ele tem essa questão da velocidade e da deep ball, né? Eu acho que talvez seja um pouco difícil, que nem você falou, Caio, por conta do esquema dos Ravens, né? Os 3 safeties, mas vou no Kyle Williams. Eu vou usar minha carta Drake May. Vou usar minha carta Drake May. Mas é mais uma carta vamos lá. É mais pra ganhar do Henderson, né? Não, eu quero ver, eu quero ver como ele vai responder a uma semana que não foi tão boa. E vejam, a semana não tão boa foi boa, tá? Não foi ruim. Mas não foi perfeita. E tá longe de ser perfeita. Ele continua liderando os votos para o Pro Bowl, porém, nas odds de Vegas, ele caiu
em relação ao MVP. O Matthew Stafford tá na frente. E eu acho isso ótimo. Acho que o peso de concorrer ao MVP nesse ano é ruim. Não, não acho que ele vá subir no salto. Agora não é a personalidade dele, não é. Todo mundo que conversa com ele, da mídia, do meio, fala que é um menino espetacular. Mas é uma pressão a mais pro novato. Eu acho que precisava tirar isso da frente. Exato. Eu acho que isso vai ser bom. E ele vai jogar contra uma defesa que durante muito tempo foi muito boa, mas eu acho que não é tão boa quanto antes. Então eu tô confiando no Drake May. Eu vou usar minha carta Drake May. Vamos ver o que vai dar. E só falando um pouquinho do voto do Kawhi, né? Não só o Kyle Williams, mas Booty, Diggs, todos esses caras, esse corpo de recebedores precisa melhorar. A gente precisa ver uma melhora grande nesses últimos 3 jogos. O Mac Hollins foi bem, né? Foi bem, ele foi o melhor. Eu colocaria até na sua conta aí o Hunter Henry, o Austin Hooper, certo? Sim. O Hunter Henry, eu acho que esses últimos jogos, desde o meio da temporada, ele vem sendo bem quieto, né? Em relação aos outros receivers. O Drake May utilizava ele muito no começo da temporada. Mas sempre foi bola de segurança. Enfim, talvez passe por aí. Tá bom, bons votos. Henderson, Williams e May são os nossos votos. Domingo tem jogo tarde e logo depois tem a nossa repercussão. Tá bom? Não sei que horas vai ser isso aí, mas a gente, claro que vai dar um jeito. Por aí. Temos que fazer ao vivo, começar a fazer ao vivo. Só antes dessas edições remotas aqui, já podia. Né? Mas calma, que pouco a pouco, nós estamos igual o time. One step at a time. Exato. Você viu como a gente avançou? Já estamos com 2 episódios, já entrou um outro quadro, que é o Nação Patriot. Calma, nós vamos chegar lá. Obrigado mais uma vez, meu caro Caio Morari. Até domingo, então. Muito obrigado a todos. Até a próxima e Go Pats. Obrigado, Kawhi Marinho. Até domingo. Obrigadão, pessoal. Go Pats. Valeu, gente. Deixa aí o seu like, caso ainda não tenha feito. Deixa o seu comentário, espalhe a palavra. Este foi mais um capítulo, mais uma edição do Semana Patriots. Voltamos após esse duelo da semana 16, o Sunday Night Football, e Go Pats.